Eu faço. Tá Beleza. bom o som? Que não... Tá ó, tá tranquilo. Ah, tá Pode bom. fazer. Então tá. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos reunidos em teu nome, Senhor, agradecendo a oportunidade bendita da espiritualidade superior, desses nossos irmãos que tão insistentemente nos ajudam, nos auxiliam, sejam eles nos momentos de dificuldades, nos momentos de aflições, também nos momentos de alegria. Pedimos ao alto que nos oriente no estudo da manhã, iluminando a mente do João, para colocar tudo que há de melhor do seu Evangelho em nós. Obrigada, Senhor, a todos que estão conosco, encarnados e desencarnados, e aqueles que ainda não chegaram, que possam receber também da luz divina do nosso irmão Jesus. Obrigada, Pai. Seja conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Beleza, vamos lá. Nós estamos no item 5, né? O capítulo 12. Isso, item 5. Item 5. Todo mundo aí preparado? Sim. Sim. Bom dia, Rô. Bom dia, Rô. Bom dia, Rô. Então vamos lá. Os inimigos desencarnados. Beleza, Rô? Beleza, João. Então vamos lá. O espírita tem ainda outros motivos para ser indulgente com seus inimigos. Em primeiro lugar, ele sabe que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela se deve, à maldade, a uma imperfeição momentânea, e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também o espírita que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, já que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência para outra. Os livros de André Luiz estão cheios disso, né? Estão cheios desses exemplos, os livros de André Luiz. O livro No Mundo Maior, basicamente, só trata disso, né? Cabia ao Espiritismo provar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue quer dizer matar o outro, né? É essa que significa essa expressão extinguir o ódio com sangue. É o seguinte: a pessoa me odeia, eu vou matá-la e pronto. Aí eu vou dar fim no ódio. É radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, por conseguinte, dar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao sublime preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Ora, obviamente, a gente não está começando a nossa jornada espiritual agora. A nossa jornada espiritual é antiga.
certo? Então, a gente já chega com algum grau desse problema aqui, certo? Bom, então, qual é a solução que a gente tem para isso? Nós temos que efetivamente mudar a nossa personalidade, mudar a forma de raciocinar, adquirirmos efetivamente humildade, brandura e praticarmos o bem para, primeiro, não aumentar os problemas das relações sociais que nós temos, né? Porque isso pode ser agravado, né? Além de uma má conduta nossa, que vai ainda continuar a irritar os espíritos que já não gostam de nós, ainda outros encarnados e outros espíritos, né, desencarnados, pela má conduta nossa, nós podemos ainda aumentar mais a carga de ódio de outras pessoas em relação a nós, né? Agora, se há, não tem como a gente, da noite para o dia, passar a ter uma vida do Chico Xavier. Não dá para a gente sentir a vida como ele sente, é muito profundo. Ter o amor que ele tem pelas pessoas, ter a compreensão que ele tem da psicologia humana, né, da sociologia que nós temos. A gente não sabe nada. Mas se há um esforço na prática do bem, independentemente do grau em que estejamos, os espíritos superiores nos auxiliam nessas relações conflituosas. Percebe? E é isso que vale. Jesus, ele não quer que o João, atrasado e muito atrasado do jeito que amanhã tenha o comportamento do Divaldo. Não dá. É impossível. Eles sabem que o João, às vezes, tem raiva, às vezes o João é orgulhoso, enfim, todos os problemas. Mas eles querem ver um esforço nosso para a nossa mudança. Se eu me calo, estando com raiva, fiquei calado, pode não ser falso, pode ser verdadeiro, é que eu estou numa luta aqui dentro. E eles apoiam essa luta. Né? Então, eles vêm nos ajudar nesses problemas conflituosos. Porque se a gente observar como é que ocorrem os problemas que nós podemos surgir, que podem surgir para nós, né? Além daquele que vai ser resultante do que nós próprios estamos fazendo conosco em função da revolta que a gente viu, onde a gente vai parar com os problemas psicológicos. Né? Dê uma lida no livro No Mundo Maior. Tem um capítulo lá, eu não sei qual é o capítulo, mas pega no PDF aí. Tem um menino de 8 anos que, quando ele nasce, ele está paralítico, ele está cego, ele não ouve, ele não anda, ele não consegue nem se sentar numa cadeira, ele é surdo, ele é mudo, enfim, ele tem graves problemas. É que na vida anterior, ele, digamos assim, num processo de um conflito, uma guerra civil, um conflito civil no seu país, ele aproveitou a existência desse conflito e, digamos assim, mandou eliminar diversos inimigos dele. Então, no plano espiritual, ele passou 2 séculos sendo atormentado por 200 espíritos. E esses espíritos, eles emitiam para ele uma energia negra, uma energia escura, que destruiu certas estruturas cerebrais do seu perispírito. A área de blocada da nossa cabeça é responsável pela fala. Então, como ele está sendo bombardeado ali por 2 séculos de energia, uma energia negra escura, a área de blocar do perispírito vai ficar comprometida e quando ele renascer, ele também não vai falar, o cérebro vai ter problema nessa área. A parte responsável pela visão nossa é a parte posterior do cérebro. Se ele receber um bombardeamento de uma energia negativa, o perispírito dele se comprometeu nessa área, ele também, quando reencarnar, porque o corpo vai refletir o perispírito.
Lembra da reencarnação de Sigismundo no livro Missionários da Luz? O perispírito serve de molde para, digamos assim, o desenvolvimento das células-tronco, a migração das células-tronco, porque o corpo vai repetir o perispírito como molde. O perispírito é o molde. Aí o que acontece? Se o perispírito está com problema na área occipital aqui, pronto. Quando ele não vai ver a área de Wernicke, responsável no nosso cérebro, responsável pela interpretação, pela compreensão. Não vai compreender o que os outros falam, não vai compreender uma leitura. Tem um V aqui responsável pela parte motora, mexe esse dedo. Tem sensibilidade nesse dedo, um outro V do lado desse. Vai ter dificuldade de sentir, vai ter dificuldade de se movimentar. Enfim, a gente tem que realmente melhorar, não tem outra opção do que sermos... Hã? Então, eu recebi alguma energia aqui no perispírito, porque eu tenho até dificuldade de lavar um prato com as minhas mãos. Mas eu agradeço. Esse aí é o problema da água fria. Não é não, João? Só que também tem a energia superior. Essa foi boa. Só que também tem a energia superior, né? Então, percebe, o que ele está falando é de obsessão, de que nós realmente devemos buscar ser virtuosos, né? Porque, digamos, podemos sofrer as influências negativas de um processo obsessivo que o livro No Mundo Maior, o livro Missionários da Luz, no antepenúltimo capítulo, eu acho, vai falar a respeito de todas essas coisas. Então, vamos lá. Não há coração tão perverso que, mesmo sem se dar conta, não se mostre sensível ao bom proceder. Né? Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto a represálias. Percebe? Então, com o bom proceder nosso, a gente não tem nem ideia de tudo aquilo que nós estamos nos libertando. Certo? Certo. E isso é para nós, né, João? Essa mensagem é para nós. É para nós. Como é que a gente vai botar isso aqui na cabeça de outra pessoa? Não tem como. Não, isso aqui é para nós espíritas, porque ele inicia... O espírita tem ainda outros motivos para ser indulgente com seus inimigos. Então, isso tudo aqui é para nós. Não é para nós. Não é para outro. Uhum. De um inimigo pode-se fazer um amigo antes e depois de sua morte. Com o mal proceder, o homem irrita seu inimigo, que então serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Beleza? Então, ou nós vamos por nós próprios e pelo auxílio dos espíritos superiores, que estão nos explicando como devemos proceder, mas eles não vão nos substituir no ato de bem proceder. Uhum. Mas se não bem procedermos, quem vai nos impelir ao perdão de forma justa são os instrumentos da justiça, que são os espíritos e os homens inferiores. Podemos, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações. Aí dá uma lida no livro dos médiuns que fala sobre obsessões, mas a gente está retratando até os conceitos de André Luiz, como já falamos atrás, que são complementares e a parte mais profunda
do que a parte de Kardec. Mas dá uma olhada lá na parte de Kardec, porque também não se pode perder a aula 1. Né? As obsessões se dividem em obsessões simples, fascinações, subjugações. Né? Obsessão simples, todo mundo sofre. Vamos dar uma olhada lá. É em qual livro? Livro dos Médiuns. Ah, tá. Então, Ok. vamos lá. Que tem vitimado, né? O mundo invisível manifesta sua malevolência pelas obsessões e subjugações dos inimigos do mundo invisível, que tem vitimado tanta gente que representam uma variedade das provações da vida. Então, essas provações de recebermos influências espirituais inferiores, muitas vezes nós escolhemos. Muitas vezes nós escolhemos. Não tem problema. Esses espíritos vão me atrapalhar. Eu sei disso, mas eu vou me manter vinculado aos espíritos superiores a ponto de transformá-los para o bem. Eu não vou sofrer o processo obsessivo caso eu mantenha sintonia com a espiritualidade superior. E a presença dos espíritos inferiores será para mim o maior serviço de caridade que eu vou executar, porque eu vou convertê-los ao bem em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos, em 40 anos. Percebe? Sim. Percebe qual é a visão real do trabalhador espírita fiel? Ele não está preocupado se tem algum espírito inferior ao lado dele. Ele até gosta. Porque ele é fiel, ele diz, presta atenção, como é que se faz? O espírito inferior, né? Pode ficar aí. Presta atenção como é que eu vou te mostrar como é que se faz a caridade. Como é que se luta contra as suas próprias imperfeições. Vai olhando. Essa é uma postura de fé. Mas muito espírita tem medo dessa aprovação. Mas esse é talvez o serviço de caridade pelo qual nós mais vamos evoluir. Tais provações, como as demais. Viu o que Kardec está falando? Parece que o pessoal não estuda isso aqui. Tais provações, como as demais, concorrem para o adiantamento do ser e devem ser aceitas com resignação e como consequência natural, uma coisa natural do mundo inferior do globo terrestre. Se houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus à sua volta. Percebe? Então, isso aqui o Chico vai viver, mas ele não vai cair. O Divaldo vai viver. Pode derrapar. Pode cair, mas se cair vai se levantar. O Divaldo, ele não fala que ele não ia se suicidar? Fala. Fala. Ele está sob uma influência espiritual inferior nesse momento? Está. Tá. Está, porque dificilmente não tem um raciocínio nosso que não faça uma sintonia com outras ideias, com outros espíritos, com outras pessoas. Dificilmente. Quem vem responder para ele não se suicide é a própria irmã que se suicidou. Então ele já faz uma sintonia também com a irmã. E mais alguns outros inferiores querem que ele se suicide. E ele quase praticou. Mas ele venceu. Isso é que é importante. O Chico, às vezes, ele não se via lá quando ia tomar banho. Não apareciam espíritos femininos nus. Para ele, apareciam. Então, os espíritos queriam derrubá-lo? Queriam. Mas ele não caía. Né? Fica aí que eu vou mostrar como faz. Se, portanto, devemos usar da benevolência para com os inimigos desencarnados, assim também devemos proceder com relação aos que estão desencarnados. Quer dizer, os espíritos superiores não vão retirar os inferiores do nosso lado. Porque basta que nós pensemos equivocadamente, e ninguém de nós é puro, os inferiores vão estar lá. E qual é a solução? Só tem uma.
Não tem outra. A única solução é benevolência para com os encarnados e para com os desencarnados. Não tem outra solução. Mas a gente vai receber auxílio dos espíritos superiores. Eles podem diminuir essa influência. Fica dosando. Antigamente, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão maus espíritos, né? Uhum. Aplacar, abrandar, moderar, serenar, né? Acalmar. Beleza? Então, Beleza. quer dizer, as pessoas antigas, elas não eram más, elas eram ignorantes. Por quê? Se vem um outro povo e me cerca a cidade, minha cidade é murada, mas eles vêm com todas as espécies de equipamentos bélicos para destruir o muro. Fazem um cerco na cidade que às vezes dura 3 meses para quebrar o muro. Ou as nossas plantações não estão indo tão bem, ou deu alguma doença e aquela doença está matando o povo, está matando as pessoas. Então, qual é a solução? Primeiro, qual é a razão do problema? A razão do problema é que os deuses estão, digamos assim, raivosos conosco. Os deuses estão chateados. Essa é a causa da doença. Essa é a causa de que nós talvez percamos a guerra. Essa é a causa porque os animais e as plantações não estão, digamos, prosperando. Qual é a solução? Vamos sacrificar. Dá aí um buquê de flores para o... Dá aí um buquê de flores para os deuses. Não. Não. Você tem que dar algo seu que você sinta falta. Então vamos sacrificar o filho do último homem aí, aquele desvalido lá. Não tem sacrifício nisso. Vamos sacrificar o filho do rei. Vamos sacrificar a filha do rei. Era assim. Aos deuses infernais sucederam-se os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios nada mais são do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém consegue aplacá-los, a não ser pelo sacrifício do seu ódio, do ódio próprio. Isto é, pela caridade. Que a caridade não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim o de os reconduzir aos espíritos inferiores, agressivos, com ódio, reconduzi-los ao caminho do bem, contribuindo para a salvação deles. Percebe? Porque quem está recebendo uma influência inferior? Quer dizer, quem é que não está recebendo uma influência inferior na vida? Não tem. Todos nós. Não existe essa pessoa. Ninguém está somente cercado de espíritos superiores. Ninguém na Terra. Porque esse ninguém não teria serviço. Quem quer ficar sem trabalhar? Não tem. Imagina que você é um espírito superior. Você está desencarnado. Você está lá desencarnado e tem alguns espíritos da sua família que são inferiores. Quem vocês gostariam? Então, eles, digamos, eles são inferiores. Eles não têm como ver, não têm como ouvir
não tem como ter alguma percepção dos espíritos mais elevados. Certo? É. Quem que nós gosta, mas aqui na Terra ele consegue caminhar, observar as pessoas, é mais fácil ele ver, mais fácil ele perceber e tal. Quem que vocês gostariam que ele estivesse ao lado? Ixi. Não era de mim. Não, imagina, você ama muito essa pessoa. Aí você está lá no alto. Você ama muito essa pessoa, muito. Aí esse seu familiar seu aqui inferior está rodando aqui pela Terra. Vocês gostariam que ele ficasse do lado de quem? Dos espíritos superiores. Para mim eu ia dizer, olha, põe meu filho aí do lado do Divaldo. Põe meu filho aí do lado do Haroldo. Põe meu filho do lado do Jorge Elahá. Põe meu filho aí do lado do Alberto Almeida. Aí Jesus diz, tá bom. Ele vai querer atrapalhar o Alberto Almeida, mas você fica ali cuidando para influenciar também positivamente o Alberto Almeida. Vamos passar esse serviço de caridade para o Alberto Almeida. Mas também, como o Alberto Almeida está fazendo esse serviço de caridade, esse monte de espírito superior aqui auxilia o Alberto Almeida, porque o Alberto Almeida pratica a caridade também para os espíritos maus. Deu para entender como é a coisa? Sim. E assim a gente tem que se comportar. Caridade e benevolência até para com os espíritos inferiores, porque esses espíritos inferiores são amados de muitos espíritos que são mais elevados do que nós. Sim. Alguns familiares deles são sumidades evoluídas. Tem um livro, João, não sei se você já leu alguma vez na vida, eu li esse livro há muitos anos atrás, acho que eu tinha os meus 20 anos, 19, 20 anos, chama Alguém Chorou por Mim, do Fernando Duó. E é exatamente a família está toda aqui no plano, né? E os filhos, assim, eles têm 3 filhos homens e uma moça. Aí eles morrem todos, vão para o plano espiritual. Quando chega lá, tem uma casa que é tipo um hospital, tá? Onde tem um casal que toma conta. Os 3 filhos homens estão lá, pelo que eles dá a entender assim, que eles estão tipo em coma induzido, tá? Mas dentro de uma redoma, uma cama assim toda como se fosse um tubo, eles estão tudo lá recuperando, né, para reencarnarem novamente, né? E o casal tem que reencarnar novamente. A filha não precisa reencarnar, ela não precisa voltar, mas ela se oferece para vir junto com os pais, né, para ajudar os irmãos, né? E aí o casal que toma conta desse hospital lá, que eles chamam, acho que até é Casa Rosada, o nome do hospital lá, tem um gênio infernal que depois você vai entender que era a filha do casal. Ela vive fora desse local, completamente, diz que ela, assim, pelo que descreve dela, né, é aquela coisa assim, parecendo uma bruxa, sabe? Aquela toda suja, obsidiando as pessoas e tal. Aí eles pedem para o casal para trazê-la também, para ser filha deles também. E o casal aceita, tá? Aí eles veem tudo, começa tudo de novo, né, aqui no plano, né? Aí os filhos, já começa, eles vão tudo por centro espírita e tal, já começa, 2 não, sabe? Mas no decorrer da história, né, eles vão se recuperando gradativamente, né, os outros 2 que ainda não estavam. Agora a moça, ela tem um ódio mortal da irmã.
E o rapaz que vem para ajudá-la, né, que inclusive casa com ela, ele é a alma gêmea da irmã, tá? João, é a coisa mais linda esse livro. E ela não se recupera, ela mata a irmã. Olha esse livro, eu chorei. Quando ela está no hospital, a irmã, né, que ela deu lá a facada na irmã, e a irmã está no leito assim já de morte do hospital, né? Ela perdoa, né? E aparece um quadro na parede dizendo: alguém chorou por mim. Por isso que é um livro lindo. É. O dia que vocês puderem, encontrem ele. Eu não achei ele aqui em Campo Grande, canto nenhum. Já procurei, não achei. E eu dei esse meu livro. É muito linda a história. E aí você vê que, quer dizer, veio uma pessoa que não era da família, né? Mas para recuperar, a família aceitou, né? Que o casal cuidava dos filhos deles, né? Os 3 rapazes estavam lá. E aí eles aceitam trazer a moça, aceitam vir mais essa moça para tentar recuperar. Eles têm um centro espírita, eles fundam um centro espírita. Aí eles começam ali, tudinho. A moça ia, mas ela não consegue recuperar. É linda a história, linda, linda, linda. Vamos ler sim. E chama Alguém Chorou por Mim. Não sei se tem na internet Em PDF, né? em PDF, Na porque internet. eu não achei ele aqui para comprar. Eu achei ele, foi engraçado, eu fui na Comunhão Espírita lá em Brasília, e aí quando eu falei com a moça, né? Aí a moça virou e disse assim: eu tenho um aqui, que é de uma pessoa que pediu, mas já tem mais de mês e não veio pegar. Aí eu peguei, eu pedi dela, né? Aí mandei para minha amiga lá de Portugal, porque eu adoro esse livro. Achei ele lindo, lindo, lindo. Eu tinha meus 19 anos quando eu li ele. Legal, Depois, legal. mas é essa aqui, né? Não recuperou, e a gente, quer dizer, era um inimigo, né? Da própria irmã. Ela achava que a irmã queria o marido, sendo que o marido não gostava muito, né? Porque eles são almas gêmeas, mas eles se respeitavam, sabe? Sabiam que ali não era para eles. É muito bonito esse livro. É um Alguém ensinamento. chorou por mim, né? É. Então vamos lá. As nossas relações, então, nunca são relações nossas, eu para com essa pessoa, eu para com esse espírito. Tem toda uma gama de Sim. gente envolvida naquela relação. E com relação a esses espíritos inferiores, tem muitos superiores desejando o nosso bom proceder para que esses amados seus se corrijam. E eles nos auxiliam nisso. Uhum. Contribuindo para a salvação. É assim que a sentença amai os vossos inimigos não se circunscreve ao círculo acanhado da terra e da vida presente, mas também faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Beleza? Beleza. Universais, quer dizer, em qualquer lugar do universo, mas não é só isso. Tem muita gente envolvida nas nossas relações. E se formos solidários e fraternos, daquela relação conflituosa na qual nós buscamos melhorar, recebemos de outros e outros superiores benefícios para repassar por nós, a nós e aos outros.
Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Então, pensa numa época em que a meta era, se alguém te ferir no braço, você só pode ferir essa pessoa no braço. Se alguém chutar sua canela, você só pode chutar a canela do outro. Isso era a meta, porque a gente estava abaixo dessa meta. O que significa isso? Que se alguém me acertou um soco e quebrou meu dente, depois de um dia ou no mesmo dia, eu ia lá, eu ia matar essa pessoa da pior forma possível, eu ia matar todos os seus familiares, todos os seus animais, eu ia salgar a terra dessa pessoa, para não nascer um pé de planta ali. Era completamente desproporcional, digamos assim, o revide das agressões sofridas. Deu para entender como é que era? Uhum. Porque isso aqui... Não, ó. Você deve apenas, digamos assim, revidar na proporção em que você foi agredido, no olho por olho, dente por dente. Isso era a meta a ser alcançada. Percebe, então, como é que era antes? Eu, porém, vos digo. Então, agora que, digamos assim, vocês já aprenderam um pouco a respeito dessa meta, dessa lição, que demorou um tempo longo, desde Hammurabi, eu não sei, Hammurabi, que eu me lembre, é 2000, quase 2000, 1800 a.C., depois a gente confere aí na internet. Aí passou 2 milênios com essa meta, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, agora vou dar a segunda lição. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que, se alguém vos bater na face direita, apresenteis também a outra. Se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, quer dizer, né? Ou você aí, me dá a sua roupa aí, me dá a sua túnica. Também lhe entregueis o manto. E se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, ó, você aí, você vai carregar esse medidor aqui de pedra. Lembra aquele medidor de pedra daquela foto que eu mandei lá? João, Tá, você vai carregar esse medidor de pedra aqui, 60 quilos, daqui até ali. Não, eu vou e volto. ó, Hammurabi é 1800 a 1500 antes de Cristo. Então é 1800, é isso aí. Caminheis mais 2000. Não, eu vou levar essa pedra. Se você quiser, eu trago ela de volta. Dai àquele que vos pedir. E não repilais. Quer dizer, o que pedir está melhor, no estado melhor. Aí ele te pediu, você dá. Agora, não repilais os que vos queiram tomar. Né? Dá o que pede e não repele os que querem tomar de você a coisa. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar pontos de honra produzem essa suscetibilidade sombria, né? Pessoa suscetível e essa suscetibilidade. Não, me senti ofendido. Ela é sombria. Ela não é nobre, como se pensa. Ela é sombria, ela é atrasada. Ponto de honra, não me feriu na honra. Essa sua suscetibilidade é atrasada, é sombria. Nascida do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça.
por aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Quer dizer, uma pessoa de baixo nível moral vai dizer que é justo retribuir uma injúria com outra, uma ofensa com outra. Isso é a justiça, o senso moral mais terra-terra. É por isso que a lei mosaica prescrevia olho por olho e dente por dente. Lei em harmonia com a época em que Moisés vivia. Quer dizer assim, aí alguma pessoa, não, mas ela me falou isso, então já tenho direito, eu falei aquilo. Aí você diz assim para ela, vem cá, você é de que época? Você é da época de Moisés? Moisés. Já tomou susto, sim, porque o seu senso de justiça está harmonizado com aquela época em que Moisés viveu. Você não é da época cristã, está atrasado moralmente no tempo. Você está harmonizado com a época de Moisés. Veio Cristo e disse, retribuir o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentei-lhe a outra. Ao orgulhoso, este preceito parece uma covardia, pois ele não compreende. Não compreende. E haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. Não tem humildade. Não. É mais corajoso suportar um insulto do que se vingar. Se vingar é fácil, né? Em virtude de sua visão, ser incapaz de ultrapassar o estado presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquela sentença? Se alguém vos bater na face, apresentar-lhe a outra? Vamos tomar ao pé da letra essa sentença? Não. Se uma pessoa quiser nos agredir fisicamente? Não. Como também não deve-se tomar ao pé da letra a outra, que nós já lemos lá atrás, que manda que se arranque o olho quando o olho for causa de escândalo. Né? Mas Jesus tinha que usar essa figura, senão ele não seria compreendido. Levado o ensino às últimas consequências, equivaleria a condenar toda a repressão, mesmo legal, mesmo a repressão da lei, e deixar campo livre aos maus, que assim se veriam isentos de todo motivo de temor, de se corrigir. Se não se pusesse um freio às suas agressões, bem depressa os bons seriam suas vítimas. Bem depressa. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, impede que se estenda o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não pretendeu interdizer toda a defesa, mas ele pretendeu condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sobre outra forma, porque era uma linguagem para marcar que não se deve pagar o mal com o mal. Que o homem deve aceitar com humildade tudo quanto possa abater o seu orgulho. Que haverá mais glória para ele em ser ofendido do que em ofender, em suportar pacientemente uma injustiça do que cometer ele mesmo outra injustiça. Que mais vale ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação do orgulho.
Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune. Então pensa, quem vai corrigir a maldade alheia não somos nós, é Deus. Deixa, soframos a injustiça sem um sentimento negativo de vingança, porque os maus que nos fazem nos melhoram se suportarmos pacientemente as injustiças da vida. Porém, o que nos praticou a agressão não ficará impune. Porém, não somos nós que devemos corrigi-lo. Quem vai corrigi-lo é Deus. Né? Então, somente a fé na vida futura, somente a fé na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, pode nos dar força para suportarmos com paciência os golpes deferidos nos nossos interesses e no nosso amor próprio. É por isso que dizemos incessantemente: lançai o olhar para diante. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Beleza, gente? Beleza. Muito bom. Vamos lá. Legal? Então, esse ensino com linguagem figurada de Jesus, em que ele pede que alguém venha nos bater na face, que possamos dar a outra face, ele está querendo dizer que nós devemos frear os sentimentos de vingança que surgem em nós. Beleza? Beleza. Mas, João, e quando não freia? É o aí a orgulho relação... forte ainda. A gente é muito pesado, porque às vezes você leva uma vida tranquila, e aí algo que te acontece um momento, para tudo, é porque você não está firmado na fé e o orgulho está acima. Seria isso? É. Meu Deus do céu. Não foi só você não, viu, Angelita? Não. Mas é muito difícil, porque quando é estranho, eu acho que a gente é até mais humilde, né? Se essa é a palavra, ou a gente aceita muito mais, mas quando é dentro de casa é mais complicado. Porque são esses que nos ofendem mais, são os que mais alfinetam, são os que mais colocam o seu sangue para pulsar, né? E você tem mais dificuldade para frear, né? Mais complicado. Pensa bem, a gente sofreu uma ofensa. Aí a gente lembra de fazer uma oração quando recebe a ofensa. Na hora? Ixi. Na hora não. A gente lembra assim, olha, eu sei que após essa vida tem a vida futura, na qual eu desejo ir para a colônia Nosso Lar. Lá na colônia Nosso Lar tem orações diárias, que todas as pessoas da colônia se reúnem e a oração delas forma um coração azul dourado no céu. Eu estou sofrendo essa injustiça, mas, na verdade, na vida anterior eu pratiquei muitos equívocos. E essa pessoa que hoje me fere está sendo o instrumento para a minha própria correção. Mas, coitada dela, ela também vai receber as justiças de Deus. E talvez ela siga por um caminho mais tortuoso que o meu por essas faltas que ela me faz. De repente, ela vai passar no plano espiritual, em função dessas agressões que ela faz, um século de dor em região inferior. E ainda vai reencarnar com talvez problemas sucessivos disso. A gente pensa isso? Não. Mas é isso que... Tem que pensar. Mas é difícil. É isso que é. A gente tem que... É aquela coisa, um pouquinho de cada vez. Tem momentos que eu tenho vontade de pegar o pescoço. Aí eu tô querendo um lugarzinho melhor.
Aí eu já freio aquele ímpeto, mas que a vontade vem. Aí você vai. Aí a gente vai pegar o pescoço e ver. Opa, na próxima reencarnação eu posso vir sem a mão, não vou. Isso, já foi. Verdade. Como diz o netinho lá do... Dá um chute nessa canela. Opa, na próxima vida eu venho sem pé. Não. O doutor Alberto Almeida foi corrigir o netinho dele, né? E aí, falando para ele que ele não podia fazer aquilo e tal. Aí disse que ele pegou sabendo disso, né? Pegou e falou assim, não, eu vou... numa outra vez que ele teimou, fez alguma coisa errada, ele sabendo do suicídio, do que pode acontecer, ele falou, não, e da próxima vez eu vou vir sem braço, sem perna, sem cabeça. Ele falou que não se importava em vir na outra. Ele queria continuar fazendo coisa errada. É complicado. Ele queria de imediato, né? Falar, eu vou... Então, vamos lá. Instrução dos espíritos, né? A vingança, mensagem de... Vamos pronunciar esse aí, maluco. Jules Olivier. Olivier. Vou procurar Olivier. esse nome aí na internet, ver se tem alguém aí. Aí a outra mensagem, o ódio de Fenelon. A outra, o duelo de Adolfo, bispo de Argel. Argel, cidade africana, né? Depois, a mensagem de Santo Agostinho, também a respeito do duelo. Depois, outra mensagem sobre o duelo de um espírito protetor. Depois, outra mensagem sobre o duelo de Francisco Xavier. Será que é o Chico? Não, é Francisco de Jaçu, cognominado Apóstolo das Índias, jesuíta espanhol, pioneiro e cofundador da Companhia de Jesus, cujos membros são conhecidos como jesuítas. Isso. Quanta mensagem sobre o duelo, né? E aí era, digamos assim, vamos eliminar o duelo, pelo amor de Deus. Aí outra mensagem sobre o duelo de Agostinho de novo e uma nota explicativa. Tinha que sumir com o duelo no mundo, né? Tinha muito naquele tempo, né? Da Idade Média. Era muito... Hã? E ainda tem, né? Só que não chama duelo, né? E ainda tem, só mudou o nome. Não, nós vamos se encontrar e vamos... Não, eu acho que diminuiu a violência, né? Da forma que era. Hoje é menos violento, mas ainda continua. Continua. A gente, né? Não, mas agora não é nem menos violento, não, é mais, porque agora ele vai assim, extermina 15. Ele tira logo 15 da face da terra, não fica nenhum. Arma de fogo, né? Esses massacres aí direto que mata não sei quanto, porque são bandidos. Para aí, gente, não importa. Que direito. Mas como evoluiu, Malu, hoje ainda é melhor, né? Sim. Antes era direto. Então vamos lá. Instrução dos espíritos à vingança. A vingança. Você acha que a gente começa? Eu não deu. Para mim tá de boa. Mas eu para não mim sei também. Ele é maior, né? Para a gente não fazer apurado, mas se não, pode continuar. Que é 8h28. Não, dá tempo. Vamos então só mais esse então, né? Tá ótimo. Vamos. A vingança. A vingança é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Então, veja de onde vem a vingança. Algo que era costumeiro, uma barbaridade. E era hábito. Ser bárbaro. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. Né?
Mas ainda tem aí, agora continua, né? Aquelas lutas lá que tem no octógono. Ah, é. Resquícios tudo da barbaridade. Os gregos, quando eles iam à guerra, eles substituíam a guerra, pelo menos, digamos assim, muitas vezes substituíam a guerra por uma luta de um homem com outro, de cada exército. Sabiam disso? Os gregos faziam isso. É por isso que a vingança constitui indício certo do estado atrasado dos homens e que a ela se entregam e dos espíritos que ainda a inspiram. Então, o estado dos homens que se entregam à vingança e como qualquer pensamento nosso, basicamente qualquer pensamento, tem uma sintonia, ora, quem se deixa arrastar pela ideia de vingança está sendo inspirado por que níveis de espírito? Portanto, meus amigos, esse sentimento de vingança jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Ora, ele está com costume bárbaro. Ele não pode dizer que é espírita. Não pode dizer que é cristão. Deu para entender? Então, a gente não é espírita porque a gente crê na reencarnação, crê na comunicabilidade dos espíritos. A gente é espírita se a gente perdoa. A gente é espírita se a gente não se vinga. Mas o que se vinga, nem cristão é, quanto mais espírita. Quer dizer, ele não está sabendo nem o conteúdo da aula 2, como é muito menos da aula 3. A vingança é uma inspiração tão funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Certo? Uhum. Ele é o mais forte, ele cai como fera. Entretanto, na maioria das vezes, assume a vingança e aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que nada desconfia, e espera o momento propício para o ferir sem perigo. É um tigre, né? É como um tigre. Esconde-se do outro, espreitando sem cessar. Prepara-lhe odiosas armadilhas e derrama-lhe no corpo o veneno, caso não encontre ocasião para isso. Aí envenena a água. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Deu para entender, gente? Então, quer dizer, o grau de inferioridade do espírito que espreita o outro, que prepara armadilha odiosa, que prepara um veneno, é muito significativo. O outro não é um pouco menos, né? Ele não faz isso, mas ele ataca na honra, ele ataca nas afeições, ele ataca nas pessoas que gostam daquele outro. Ele calunia, ele espalha insinuações pérfidas nos lugares pelos quais essa pessoa vai. Percebe? Falando mal, maledicência.
Desse modo, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro envenenado do perseguidor se apresenta nos lugares por onde passou o sopro envenenado do perseguidor, aí a pessoa se espanta ao deparar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas, fisionomias benevolentes, que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam em apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus amigos mais caros e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado do que aquele que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Como quem diz, cara a cara, né? Olha, sua posição está errada por isso, por isso, por isso. Esse é melhor do que o outro que sai falando maledicências às ocultas. E pior que os dois é aquele que muito espreita, prepara armadilha, coloca veneno para a pessoa tomar. Finge que perdoa, né, João? E aí ataca. Tipo, porque aqui finge que perdoa, né? E aí guarda a mágoa, o ódio, para se vingar depois, né? Seria... E ainda, a vingança em forma distinta. Imagina, você passa por um caminho e eu fico no mato. E aí, quando você passa, você não sabia, mas eu tenho uma faca e eu te mato. Ou eu finjo que estou próximo de você e a gente vai tomar um suco, eu coloco veneno no seu suco. Esse é o pior. Agora, o outro. O outro que não tem coragem de te encarar face a face e dizer na sua frente isso, isso e aquilo. Ele crê, né? Aquela ideia e vem com aquela força às vezes. Mas ele sai falando mal de você em todos os lugares por onde você vai. Esse também é... E desses três, digamos, o melhor é aquele que vem para você, olha, eu não gostei que você fez isso, eu não gostei por isso, eu acho que você isso e aquilo, aquilo. Esse é melhor que os outros dois. Mas ninguém tá bom. Não. Né? Ninguém tá bom. Mas é que é melhor entrar no atrito, ser sincero, ser honesto, do que ficar guardando e para depois fica aquilo, vai aumentando cada vez mais e aí fica pior, né? Isso. Comparado a esses outros três, essa posição é melhor. Agora, melhor do que esse é como você disse aí. Você tem que conversar. Mas você tem que saber conversar. Esperar a circunstância propícia, quando tiver a sorte com a pessoa, verificar o modo de falar, não falar muito, muito, muito. Eu tive uma situação no serviço que uma terceira pessoa fez uma intriga entre eu e uma outra moça. Nós brigamos feio, né? Uma ofendeu a outra e tal, e nós ficamos 1 ano sem nos falarmos, tá? Mas de jeito nenhum. Aí um dia caiu minha ficha, tá? Aí eu fui lá na sala dessa pessoa, ela disse que ela pensou até que eu ia bater nela. Quando ela viu eu entrar e fechar a porta da sala dela, ela levou um susto, né? Aí eu cheguei lá com ela e eu disse assim, olha, eu vim aqui conversar com você sobre aquele episódio assim, assim, assado, tá? Caiu minha ficha, você me perdoe, porque aquela pessoa foi que fez isso, assim, assim. Ela disse, fez a mesma coisa comigo. Entendeu? Então, quer dizer, aí eu fui lá, eu pedi perdão. Tá? Hoje nós somos como irmãs, eu e ela. Tá? O que eu posso, eu ajudo ela e tudo, ela também. Nossa, ela me manda cada mensagem de áudio e tudo. Aí ela tem um netinho, aí o netinho dela é meu neto também. Então, assim, a gente hoje em dia é irmã. Tá?
Mas nós tivemos uma briga feia de uma dizer palavrão para a outra, bater telefone. Nossa, foi um horror, sabe? Mas quando caiu minha ficha, eu fui lá, pedi perdão. Aí conversei com ela, conversamos sobre o episódio e chegamos à conclusão que essa terceira pessoa queria exatamente isso, intrigar nós duas. Entendeu? E aí ficamos de boa e tudo. Era a pessoa somente... oculta aqui, né? Era oculta, tá? E do inimigo Outra se fez um coisa, amigo. João, um depoimento. Fez um irmão. Fez um irmão. Fiz. João, Sim, Stephanie. eu acho que quando a gente quer ajudar aquela pessoa, que a gente vê que ele está fazendo algo contra a mim ou a outra pessoa, e a gente acaba se envolvendo quando é família, se você começar a mentalizar e orar, foi o que aconteceu, a própria espiritualidade, ela cria uma situação de ele vir até, quem sabe, realmente trazer atrito. Mas quando tu está mentalizando, que tu está orando, que tu está focada no que você vai falar e o porquê você vai falar para ajudar, eu acho que a espiritualidade ela atua tão afinco e nos ajuda que sai certas palavras na hora certa, o diálogo assim até acontece, mas isso tem que ter um preparo mental e de coração, principalmente de coração. Eu tinha essa experiência daquela história que eu já contei e eu acho que o fato de eu perdoar, de eu querer ajudar, eu acho que o momento a espiritualidade foi envolvida nós dois e as coisas foram se acontecendo, o diálogo foi se resolvendo. E as palavras vinham na hora certa, a pergunta vinha, o diálogo vinha, a resposta vinha, mas tudo através da espiritualidade influenciando em tudo naquele momento. Mas eu acho que a vontade do coração, ele emana uma energia tão positiva que as coisas começam a acontecer, até surpreende a gente que quer falar. Por exemplo, eu falava coisa que nem eu não tinha pensado, e sai na hora. Mas acho que o pensamento e o coração unido, eu acho que tudo se proporciona e resolve as coisas na hora certa. Olha, João, eu tentei várias vezes, entendeu? Com essa pessoa, porque era um colega de trabalho, né? Essa que fez a intriga entre eu e a minha amiga, hoje a minha irmã. Essa pessoa, eu tentei várias vezes, sabe? Chegar nela, e ela se diz espírita, viu? E eu tentei chegar nela, eu conversava, tal. Aí ela ficava de boa. De repente, eu acho que essa moça deve ser obsidiada, porque de repente, de uma hora para outra, ela batia de novo, sabe? Ela aprontava uma comigo. Mas não foi uma nem duas, não. Foram várias vezes que eu tentei me aproximar, mas não dava certo. Toda vez ela... Aí eu digo, quer saber? Foi bem na hora assim, eu saí, aposentei e tudo, né? Digo, Deus se encarrega, né? Vamos orar para que ela tenha luz no caminho dela, para ver se ela consegue adotar um posicionamento diferente do que ela leva. Porque ela fazia isso, não era só comigo, né? Ela fazia isso com todo mundo, ela aprontava com todo mundo. Tem pessoas na minha família que, digamos assim, né? Nós estamos estudando aqui e a gente vai fazendo inferências vinculadas ao estudo no qual nós estamos vinculados. Né? Tem pessoas na minha família que nem a oração não resolve. Ela está tendendo para um estado de, digamos, dificuldade mental significativa, que nos lembra a história do mundo maior, que André Luiz chega no hospital psiquiátrico e quer orar pelas pessoas, e o caldeirado diz para ele, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Isso não vai dar em efeito nenhum. Vamos, eu só vim te trazer aqui para você saber as consequências da rebeldia. Só para você colher exemplo, a gente já tem que ir daqui, esse pessoal aqui, o tratamento deles é muitíssimo longo. Não vai resolver sua oração. Tem pessoas na minha família que estão nesse estado. O que a Stefânia narrou aí é verdadeiro.
até um determinado ponto no qual a pessoa foi. Alguns da minha família passaram desse ponto. O trabalho que ela vai dar para nós, para recuperá-las, vai ser chão. E Vai isso ser... e a gente E é volta a de gente que tem novo. que fazer. Quem que vai fazer? Não é É isso que eu o falo. Francisco de Assis. Não, Ajuda esse meu... é nós. É a gente. Então, vamos lá, acabar o último parágrafo aqui. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa fora da caridade não há salvação. Aí entra no caso daqueles espíritos que, quando André Luiz e Hilário põe o psicoscópio, Uhum. Desligou teu microfone. sumiu. Foi. Então, aí põe o psicoscópio que essa pessoa está fazendo na casa espírita. É. Cadê a luz dela? Não. Uma luminosidade, né? Uma energia escura. Essa pessoa está fazendo assim, calma, ninguém precisa expulsar ela daqui. Se ela não melhorar, ela própria, por falta de afinidade, daqui vai sair. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita seja capaz, no futuro, de ceder ao impulso da vingança. Percebe, então, o que ele está dizendo aqui? Uhum. A não ser para perdoar. Ele está dizendo aqui, não nos importa que você tenha um impulso de vingança. Não interessa para nós. A gente sabe do seu grau evolutivo. E a gente acha muito razoável que vocês, aí se dirigindo para nós, os espíritos superiores, que você tenha um impulso de vingança. Porque ele quer que nós não cedamos a esse impulso. Compreenderam bem a coisa? A não ser para perdoar. A não ser para perdoar. Tá certo. Entenderam? Então, ele sabe como somos. Ele não vai nos tratar mal porque temos impulsos de vingança. Ele quer que nós lutemos contra a nossa natureza. É isso aí. Não é fácil não, João. Vamos encontrar muita barreira ainda nessa estrada. Vixe, É. só vamos. Não Quem é faz fácil, oração não. aí? Posso fazer. Beleza. Amado Mestre Jesus, com o coração alegre, Senhor, nos despedimos hoje desse estudo para refletirmos sobre tudo que nos foi repassado pelo João e pelo teu Evangelho, Senhor. Ó Pai, como estamos alegres em podermos estar reunidos nesse estudo tão amoroso para nos elevarmos, Senhor, até Ti. Ó Pai, gratidão eterna pela ajuda que temos recebido da espiritualidade para continuarmos na nossa caminhada. Sabemos ainda que somos muito imperfeitos, que nos falta muito galgar os degraus que levam a Ti. Mas chegaremos um dia, ó Pai, até Ti. Senhor, ajuda-nos, que não desviemos do caminho, que ao termos um pensamento ruim, sejamos intuídos para realizarmos uma oração. Pai,
olha por cada um de nós, encarnados e desencarnados, que hoje aqui estivemos, e também aos nossos amigos que não puderam estar aqui presentes. Passa no lar de cada um deles e nos nossos também, derramando a tua luz e a tua bênção. Senhor, fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Eita. Tchau, gente.